Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é irmão Marcelo. Eu estou hoje aqui para anunciar para vocês a reconciliação de Deus, o prover do nosso Senhor para nossas vidas, nesses dias tão tenebrosos, nesses dias difíceis, dias de violência, dias de pavor, dias de lágrimas, dias de dor, mas também dias de alegrias, dias de novas esperanças e que nossas forças são renovadas através do Espírito de Deus. No livro da palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versículo 24, diz assim: Porfiai para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Porventura, meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. E dizem que as pessoas hoje estão numa competição materialista dentro das congregações. Infelizmente, não está achando mais espaço para pregar o evangelho da salvação. Não estão mais pregando a sã doutrina. Não há mais sã doutrina. Há uma falsa esperança montada sobre os bastidores da política. Estão utilizando de artifícios políticos para benefícios próprios. Infelizmente, esses cães gulosos estão achando espaço, estão arrastando multidões. Hoje nós estamos vendo aí, um leque de pastoras, de mulheres que não querem mais aceitar a repreensão, de mulheres que usam de autoridade. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus diz que a autoridade foi dada para o homem. Sabemos muito bem que a mulher tem um grande papel na sociedade, inclusive na obra do Senhor. Mas ela não pode liderar e nem chefiar a obra do Senhor. Ela pode pregar. A Bíblia fala sobre diaconisa. A Bíblia fala daquelas mulheres que entraram pelo ministério de Deus, mas quando se fala em presbítero e pastor, nós sabemos muito bem que a Bíblia é bem enfática sobre esse assunto. E por estarem copiando o mundo, porque no mundo existe a primeira-ministra, no mundo existe a policial, a major, a coronel, mas nós não somos deste mundo. Pertencemos a ele, mas não somos dele. O mundo nos odeia por nós estarmos do outro lado. Nós, apesar de estarmos aqui, estamos do outro lado. Nós anunciamos um outro Deus, um Deus que este mundo rejeitou, que rejeitou aquele Deus na cruz, que rejeitou aquele que veio e trouxe a palavra da esperança, aquele que nos reconciliou a ele mesmo, como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, não, 1 Timóteo não, deixa eu ver aqui na Bíblia para ver se estou certo. 2 Timóteo, capítulo 1, 9, que diz assim, e nos chamou, diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então, meus irmãos, o propósito é inteiramente de Deus. O propósito não é nosso. Nós temos que nos colocar sob o propósito de Deus. Nós, quando encontramos a palavra de Deus dentro de nós, quando nós absorvemos a palavra dentro de nós, há um renovo, há uma renovação, há um poder de criação. As pessoas ainda estão vivendo o tempo da adversidade, o tempo dos espíritos, o tempo dos demônios. Arranca demônio, sai demônio, tira demônio, sai macumba. Mas, irmão, não há encantamento contra o povo de Deus. Eles se esquecem que nós fomos comprados com preço de sangue e que o império das trevas foi derrotado na cruz. E foi na cruz onde um dia eu vi
meus pecados castigados em Jesus. Eles dizem que sabe. Ah, eu sei disso. Sabe e ignora a verdade, despreza o conhecimento. Nós não somos mais meninos, nós não somos mais crianças. Nós devemos confiar plenamente no poder de Deus, naquilo que Ele fez com seu único objetivo, que foi nos resgatar do império das trevas. Outrora, os judeus viviam debaixo da lei, debaixo de seus sacrifícios. Quantos animais foram mortos para poderem o pecado da humanidade, até dos judeus mesmo, que viviam debaixo da lei de Moisés, para poderem assim também serem purificados. Mas além disso havia a lei, os 10 mandamentos. E quem consegue cumprir os 10 mandamentos hoje? As religiões, elas continuam pregando um falso evangelho. A maioria das religiões, a maioria dos pastores continuam escravizando, querendo que você viva como judeu, que você coma como judeu, que você pense como judeu, como você sendo um ortodoxo, ainda levantando as leis dos fariseus, dos escribas, daqueles que fizeram, que eram doutores da lei. Mas veio um sumo sacerdote, que veio quebrar esse vínculo, um que cumpriu os 10 mandamentos, um que seguiu a risca. Não porque os 10 mandamentos não tenham valor, eu não disse isso. Os mandamentos têm valor, mas ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos à risca. Meus irmãos, até no nosso pensamento nós pecamos. Você que está acordando nessa manhã de sexta-feira, eu digo uma coisa para você, que Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo, o de ontem e o de hoje e para sempre. Só que há uma diferença entre o sábio e o tolo. Repreenda o sábio, ele te ouvirá. Repreenda o tolo, ele vai te escarnecer, ele vai zombar, ele vai rir, ele vai escarnecer, ele vai fazer de tudo para desmerecer a palavra que você fala. Ele vai falar junto com você, ele não vai deixar você falar. Enfim, as igrejas, os grupos das redes sociais estão assim. Eu estava no WhatsApp pregando a palavra de Deus já durante alguns meses, né? E eu sempre estava pregando a palavra e era atacado com pedras, né? As pessoas começavam a me xingar, me chamar de anticristo, me chamar de demônio, que eu vou para o inferno, sou falso profeta, sou falso isso. Por quê? Porque eu não prego anedota, eu não prego historinhas, porque ninguém quer mais saber de ouvir a palavra de Deus. Quando eu vou nas igrejas pregar a palavra de Deus e me dão oportunidade, logo depois o pastor ou algum líder vai lá na frente e desprega tudo aquilo que eu falei. Como nós tivéssemos uma disputa nisso. Não é com carne, o meu compromisso não é com o desejo do seu coração, porque carne e sangue não vão habitar no reino do Senhor. Carne e sangue não reinam no reino de Deus. O reino do Senhor é longanimidade, benignidade, amor, são os frutos do Espírito. E Ele quer é a sua alma, o seu espírito. O coração do homem é enganoso, mas o coração de Deus é reto. Deus é eterno, sábio, Deus não dorme, meu irmão. Passa os dias e anos, e cada dia o ser humano, cada dia está pior. Cada dia está pior, mas nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Você não sabe qual é o dia da sua morte. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas você tem a certeza de uma coisa que você deve saber, que Deus está pronto a reconciliar a sua alma, a sua vida. Não negue a Cristo. Não olhe para este mundo. Não tenha esperanças neste mundo, mas tenha fé naquilo que você faz. Tenha fé nas suas obras. Faça que as suas obras sejam feitas, mas com justiça. Não escarneça o seu próximo. Não haja como eles. Não passe por cima das pessoas. Valorize aquilo que Deus te deu. Que Deus te abençoe neste dia
Eu vou orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Meus irmãos, vocês sabem muito bem que eu estou sempre aqui pregando o Evangelho, então falando contra esse sistema político que nós estamos vivendo no nosso país. Estamos vivendo um tempo muito difícil. E o diabo, ele tem conseguido usar os líderes para nos enganar. Mas aquele que está firme na rocha nunca deu ouvido às falsas profecias contadas em 2019, faladas nas redes sociais. Nós sabemos que todas essas coisas que estão sendo faladas até hoje, quando eles falaram que iam dar o golpe em 7 de setembro, eu sempre falei nas redes sociais que nada disso ia acontecer, que tudo será balela, que 2019 seria um ano próspero. Eu disse que isso era mentira, que 2020 seria mentira. E é o que está acontecendo no nosso meio, meus irmãos. Está havendo um espírito de mentira na boca dos irmãos. As igrejas estão profanando um espírito fanacioso, caluniador, odioso, fazendo que uns odeiem uns aos outros. Enquanto Deus disse, dentro do nosso coração, que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Mas não está havendo mais espaço para a verdade. Estão se afastando de Deus. E aos poucos os homens estão se contaminando. Aos poucos as pessoas estão com um discurso de arma, de revolução dentro das igrejas. Muitos estão profetizando profecias que nunca vão se cumprir no nosso país, dizendo que o Brasil é escolhido de Deus, dizendo que nós fomos chamados para fazer uma revolução. Mas, meus irmãos, o que Jesus pregou para nós? Me lembro que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, tudo por amor a Cristo. João Batista perdeu a sua cabeça, né? E todos esses homens que fizeram a obra de Deus, que eram também os heróis da fé, mesmo sendo heróis da fé, filhos das promessas, muitos deles não alcançaram suas promessas, porque sua verdadeira promessa era o reino do Senhor. Meu amado, não tenhais esperança neste mundo. Não espere as coisas acontecerem aqui no Brasil. Essas falsas esperanças, essas pessoas que querem mudar as outras pessoas pela força, pela ignorância, pela política, estão enganando vocês. Estão levando a um outro evangelho que Jesus não veio anunciar. Jesus não veio para consertar Israel. Jesus não veio para se envolver na política de Israel. Jesus não se sentou nas cadeiras de Roma, não se sentou no quadro dos líderes políticos que estavam lá em Israel, não ficou entre os reis, nem entre rainhas, nem entre os republicanos. Muito pelo contrário. Jesus foi odiado e perseguido, porque quando ele entrou dentro do templo, ele encontrou os cambistas vendendo, anunciando um outro evangelho. Jesus operou curas e sinais. Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Jesus fez o maior sacrifício da cruz por nós. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, levou sobre si todas as iniquidades. E a ordenança da célula que era contra nós ficou cravada na cruz. Ele ressuscitou e está agora ao lado do Deus Todo-Poderoso. Ele, Pai, é o mesmo. O Espírito que há um no outro e nos deixou o Consolador para divulgar a ressurreição, a salvação. E eu, Deus, deixo agora esta palavra
para que cada um de nós hoje, nessa sexta-feira, estejamos cheios do Espírito de Deus. Que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Amém.